de 2 Crônicas 7:14. Salomão, o filho de Davi. O segundo filho de Davi com Betseba. O primeiro morre. E Salomão, talvez o filho da relação mais complicada e vergonhosa de Davi, ele vai assumir ao trono. E agora tem esse texto de 2 Crônicas 7:14. Depois do livro de Reis, nós temos os livros de Crônicas. Tem a primeira e tem a segunda. 7:14 diz assim a palavra do Senhor. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Em outra tradução, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Oremos. Senhor, pedimos que Tu fales conosco agora através da Tua palavra. Nós abrimos os nossos corações para recebermos a Tua porção, não o que achamos, não o que queremos, não uma palavra segundo o nosso coração, mas temos a coragem de orar e dizer: envia a Tua palavra como o Senhor quer, porque Tu és um Pai bondoso, que sempre tem o melhor para as nossas vidas. Fala conosco, te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entender um pouquinho. Deus chama Abraão. Nem existia a nação de Israel, nem existia povo hebreu. Abraão vivia no meio de um povo incrédulo, de um povo perdido, de um povo pagão. E Deus faz uma aliança com Abraão. Fala: sai daqui da sua terra que eu vou fazer de você uma descendência poderosa. Lá em Gênesis. E Abraão tem um filho chamado Jacó. Abraão tem um filho chamado Isaac, antes de Jacó. Abraão, Isaac. E Isaac é o filho da promessa, né? Todos conhecemos a história que Abraão leva Isaac até o monte. A promessa está sobre Isaac. Depois de Isaac vem o Jacó. E Jacó, que é o terceiro da linhagem, Abraão, Isaac e Jacó, ele tem o seu nome mudado lá no vale para Israel. O seu nome passa a ser Israel. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó vão formar as 12 tribos de Israel. Aí vem a história do José do Egito. José do Egito, ele interpreta os sonhos do rei e ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas com o passar do tempo, o povo ali, a família de Jacó, os filhos, as tribos, eles começam a crescer muito no Egito e começam a se tornar um povo poderoso. Então, o outro faraó começa a escravizar o povo hebreu. E o povo fica escravizado 400 anos, até que Deus levanta um homem chamado Moisés. Na época de Moisés, o faraó falou assim: todo menino hebreu que nascer deve ser morto. Mas conseguem poupar a vida de Moisés. Ele cresce no palácio, aos cuidados da própria família também. E Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Moisés vai e tira o povo com mão forte. Mas o povo é muito desobediente. E aquela geração primeira que saiu do Egito, todos apodrecem no deserto, devido à incredulidade deles. Aí Moisés morre e Deus levanta Josué. Josué sucede Moisés e Josué leva o povo até Canaã. A história de Raabe, de Jericó, que nós contamos, tudo isso do Rio Jordão, né? E aqui, depois de Josué, Israel é governado por um período de juízes. Então você tem lá Sansão, você tem Débora, né? Você tem Gideão. Eram juízes quem lideravam Israel. E Israel sempre se desviando da palavra do Senhor, muitas vezes se desviando, até que o povo começa a ver as outras nações que têm reis, e eles pedem um rei. Samuel,
que foi lá para o templo, filho de Eucana, de Ana, Samuel, ele também era um juiz. Ele talvez foi o último juiz de Israel e profeta. Ele vai ungir Saul, rei de Israel. Saul é o ungido, rei de Israel, porque o povo pede um rei, não era porque Deus queria. Deus falou assim, vocês têm a mim, não precisa de um... Mas eles queriam, e Saul sobressaía, era forte, bonito, elegante, e Saul é o novo rei, mas Saul desobedece. Deus tira o reino de Saul e entrega a Davi. Davi agora é um homem segundo o coração de Deus, mas que comete muitas falhas. A família de Davi foi um desastre. Teve filho matando o irmão, brigando com o irmão violentando a irmã, o Absalão tentando tomar o trono do pai. Era uma confusão muito grande. E Davi, ele quis construir um templo, mas Deus falou assim, você não vai construir o templo, porque as suas mãos derramaram muito sangue. E quem vai construir o templo, e quem escreve esse texto que a gente acabou de ler, é Deus para Salomão. Salomão vai construir o templo. É interessante pensar que essa época, o povo de Israel, que já era uma nação, eles estavam passando um período de prosperidade. Um período que estavam ganhando muito dinheiro. Era um período promissor, né? E aqui Salomão, ele assume, ele começa o reinado com muita sabedoria, ele pede, Deus fala assim, pede o que você quer, ele pede sabedoria. E o governo de Salomão é um governo marcado por paz, por crescimento, né? Aí vem Crônicas 7,14, que Deus chega para Salomão e fala assim, Salomão, vocês estão passando um período legal, está tudo muito bem, mas deixa eu lhe dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou perdoar, ouvir e sarar a sua terra. Então Salomão acaba de construir o templo, e era um momento de festa, um momento de alegria, e Deus vem trazer promessas condicionais a Salomão. Se Salomão, o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados, eu vou curar a sua terra. É interessante, meus queridos irmãos, se você ler esse texto bíblico, você vai ver que Deus estava desejoso em abençoar o seu povo. Deus queria abençoar o seu povo, Deus quer abençoar o seu povo. O Senhor queria derramar bênção sem medida sobre o templo, sobre o arraial do povo de Deus. Tem um texto lá que vai falar assim, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que vocês fizerem neste lugar. Sabe, queridos, a igreja é um lugar de bênção. A igreja é um lugar de bênção. Às vezes não é o lugar mais confortável, o lugar mais gostoso de se estar todos os dias, mas é um lugar de bênção, é um lugar de comunhão, é um lugar de alegria, é um lugar de visitação da presença de Deus. A igreja é um lugar terapêutico, sabe? A gente sai pensando, a gente sai... Às vezes alguém fala alguma coisa e às vezes a gente não gosta, mas tem pessoas que amam a nossa alma e que querem o nosso bem. Mas Deus aqui, para continuar abençoando o povo de maneira maravilhosa, era necessário que o povo cumprisse a parte deles. E a parte do povo eram esses 4 verbos humanos aqui. Humilhar, orar, buscar e converter. 4 verbos humanos, que não era parte de Deus, era a parte do povo. E que é a nossa parte hoje. Humilhar, orar, buscar, afastar-se ou converter-se. E aí Deus responde com mais 3 verbos inclusivos, né? Ele fala, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou curar. Será que a gente quer fazer o que nos cabe? Então vamos primeiro aqui aos verbos humanos. A primeira coisa que Deus fala para o povo e para a gente hoje aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você já parou para pensar que se a gente tiver um coração humilde,
as coisas podem ser bem diferentes. A gente não precisa querer ganhar todas as discussões. A gente não precisa querer ter razão em tudo. A gente não precisa querer... E é tão bom a gente se humilhar, porque às vezes a gente se compara ao outro. Mas a ideia não é a gente se comparar ao outro. A ideia é a gente se comparar a Cristo. E quando a gente se compara a Cristo, a gente vê que a gente está muito fora do padrão. E que a gente não tem outra coisa a não ser se humilhar. Quando eu vejo quem Cristo foi, quando eu vejo o que Cristo fez por mim, quando eu entendo que Jesus é o meu modelo, eu não quero me comparar a outra pessoa e eu não tenho outra atitude senão a me humilhar. Humilhar, meus irmãos, é reconhecer que eu não sou superior a ninguém. Humilhar é, eu não quero dar lição de moral em ninguém, eu não quero ficar, sendo o dono da cocada preta, o que senta na janelinha. Eu não sou melhor do que ninguém. Sabe, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Todos nós que estamos aqui, a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina que nós fazemos, ou possamos fazer. Não é coisas boas, não, estou falando coisas ruins. As piores coisas. As piores coisas. Eu conheci e vi ali na Oscar Freire, um tempo atrás, um rabino. Você sabe que a vida de um rabino não é fácil. Até as suas roupas íntimas devem ser roupas de acordo com a lei levítica. Ele tem que guardar o sábado, ele tem que fazer uma série de rituais. É um homem com uma vida regrada. E esse homem foi pego furtando gravatas em Miami. Quem poderia imaginar? Nem ele pôde imaginar. Quando o repórter foi entrevistar, ele falou assim, eu não me vi pegando gravatas. Mas pegou. Sabe Martin Luther King Jr., que a gente tanto fala do nome dele, que foi usado por Deus, um pastor batista negro? Martin Luther King não pensou e nem imaginou que ele poderia trair a sua esposa. Mas ele traiu. Nós precisamos entender que quando a gente olha para Cristo, nós não temos outra coisa a fazer senão nos humilharmos. Porque tem coisas que nós nem imaginamos que podemos fazer, mas fazemos. Somos cristãos, somos evangélicos, não somos superiores a ninguém. O fato de termos recebido a graça, o amor de Deus, não nos torna melhores do que ninguém. Só seríamos melhores se nós tivéssemos conquistado o amor de Deus com os nossos próprios esforços. Eu mereço o amor de Deus, eu conquistei, eu fiz por merecer, eu nunca falhei, eu nunca errei. Aí tudo bem, aí você não precisa se humilhar. A palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele, a seu tempo, vos levantará. Como é bom ver um homem humilde, como é bom ver uma mulher humilde, como é bom ver uma mulher ensinável aos pés do Senhor, como é ver um homem que está aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Sabe, meus irmãos, eu não devo pensar aqui na minha igreja, olha, se eu tivesse 12 pessoas como eu, que orasse como eu, que lesse a Bíblia como eu, se tivessem aqui 12 pessoas que louvassem, as coisas seriam diferentes, não. Humilhar-se é reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Ele tem o controle da minha vida, eu não tenho. Eu posso planejar, eu posso me dedicar, eu posso me esforçar, eu posso ter persistência, me empenhar, mas nada me garante o resultado. Em Tiago fala assim, ouça agora vocês que dizem, hoje ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou faremos aquilo. Você sabe que a nossa mente nos engana, né? A nossa mente nos trai. Eu contei para vocês domingo passado que eu estava passeando com o meu cachorro, e parece que a minha mente ainda, às vezes, ela caminha lá para o 3º ano, para a 5ª série, para as escolas. É impressionante, a minha mente não é tão velha assim, a minha mente é muito infantil. Eu estava passeando com o meu cachorro pensando assim, poxa, estava pensando na Marcinha que o Senhor levou. Aí eu
no domingo passado, conversando com a minha mãe ali, ela falou assim, o seu irmão caçula já tem 40 anos. E o Pedro já tem 34. O Pedro começou a tocar na igreja aqui comigo, 6 anos de idade. O tempo voou. Eu estava com o meu cachorro e falei assim, nossa, eu tenho um amigo que fala assim, ele fala assim, James, eu vou até 73, 74, 75 anos. Ele não tem uma saúde, ele faz alguns planos, assim, ele não é cristão. E eu falo, você não sabe, Deus é o doador da vida, né? Ele fala assim, mas os homens morrem mais cedo que as mulheres, né? As velhinhas duram um pouco mais, você pode perceber isso. Daí a gente começa a pensar, porque a gente nunca pensa na morte, né? A morte é a coisa mais certa que existe, mas a gente sempre enfia debaixo do tapete. A gente acha que a gente vai viver 150 anos. Eu espero que você viva. Mas, aí quando eu estava com o meu cachorro, ele fazendo o xixi dele e tal, cara, eu tenho 57 anos. Eu tenho 60. Eu ficava pensando assim, quando eu tiver 50, eu vou fazer uma recalchutagem, vou dar uma... Passou os 50, cara. Está nos 60. E daqui a pouco chega nos 70. Chega no 80. A vida é um conto ligeiro. A vida é um conto ligeiro. A gente deve lidar com a vida com responsabilidade. Porque a vida é chupar um pote de jabuticaba. Acaba, gente, acaba. Se você visitar os corredores dos hospitais, mesmo lá do Einstein, onde a Marcinha ficou, gente milionária, família tradicional de São Paulo, a morte está chegando, está batendo. Acabou. Acabou. O que é a vida? O que é a vida? Se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Por isso, tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Se entregue ao Senhor. Não acha que o mundo gira em torno de você. Não. A humildade, ela leva, sabe o quê? A oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí vem a segunda, orar. Quem se humilha, ora. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Eu estava conversando com o Samuel e com o Pedro, nós almoçamos essa semana, e hoje a gente estava falando sobre esporte, sobre lutas, e sobre ícones do esporte. Eu falei assim, é tudo fantasia e tudo imaginação. Que o Pelé foi o deus do esporte, que o Michael Jordan foi o deus não sei do que, e a gente começa a fantasiar e inventar tudo isso. Mas nenhum desses homens podem se considerar deuses ou Deus. Você vê a luta, você vê o UFC, o fulano é o campeão, é o bambambam. Eu tenho uma foto de um senhorzinho que ele vende sacolé, jujuba. O sacolé dele é muito bom. Olha, aqui não tem ninguém tão magrinho quanto ele. O senhorzinho assim, 1,5 m, magrinho. Ele falou para mim assim, eu trabalhava no Ceasa, meu filho. Carregava 4 sacos de batata na cabeça. Aí eu falei, 4 é demais, né, tio? Então, ele arranca da carteira uma foto, um touro, 4 sacos de batata na cabeça, sem camisa, sem nada. Vim da Bahia, meu filho, trabalhei no Ceasa. Agora, começou a diminuir, o fio de prata está se rompendo, o tempo vai passando, e a vida vai nesse crochê, nos ensinando que nem Jordan, nem ninguém, o campeão vai subir no ringue, vai perder. Ninguém é eterno, só existe um que é eterno, o nosso Deus é eterno. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. Ele é o doador da vida. E Ele quer nos ensinar a viver. E Ele fala assim, olha, humilhe-se e ore, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Irmãos, nós precisamos orar mais. Deus ouve a nossa oração. Você quer ter um sócio, você quer ter um amigo, você quer ter um conselheiro, você quer falar com alguém.
Não fale mais com a inteligência artificial do que com Deus, do que com o Espírito Santo. Ore, ore. A oração é falar com Deus, fale com Ele o tempo todo. Quando você está trabalhando no seu dia a dia, o que você estiver fazendo, começa a orar, começa a falar com Deus. O Senhor está falando para Salomão aqui, olha, aquele que se humilhar, orar. Orar é depender de Deus. Eu vou fazer isso, mas Deus, eu vou colocar em tuas mãos. Nossa, pastor James, amanhã, segunda-feira, é um dia tão corrido para mim, eu não tenho tempo nem de tomar café. Se você não tem tempo de orar amanhã antes de sair da sua casa, você está muito ocupado, meu querido. Cuidado, você está muito ocupado. Falta-te humildade para dizer, eu não posso sair daqui e enfrentar esse dia a dia, esse tormento, essa coisa toda, sem dobrar o meu joelho, sem orar e reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida. Sabe os filhos do sacerdote Eli, que o profeta Samuel morou no templo com Eli. Sabe o que tinha lá no templo, com o sacerdote Eli e os seus filhos? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava lá com Eli no templo e com os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli eram rebeldes. Ficavam lá na igreja com a Arca da Aliança, mas os filhos não tinham a presença do Senhor. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque não buscavam a face do Senhor. Buscar a face do Senhor não é só fazer uma oração, é buscar a face do Senhor. Senhor, eu quero a sua vida em mim, eu quero a sua direção na minha vida. Eu quero te incluir no meu dia a dia, Senhor. Eu quero que o Senhor venha comigo e eu quero ir com o Senhor. Quando a gente fala de bênção, Deus te abençoe, não é uma palavra mágica. Quando a gente fala Deus te abençoe, é assim, inclua Deus na sua vida. E você, viva a vida de Deus. Eu vou viver com Deus todos os dias da minha vida e quero que Ele viva comigo todos os dias da minha vida. Essa é a bênção da vida, essa é a bênção de caminhar, de nos incluir no que Deus está fazendo. Porque, do contrário, meu querido, a sua oração vai ser uma oração que não vai chegar ao trono da graça do Senhor, porque é uma oração que não faz a pergunta, eu quero a tua face, Senhor. Eu quero a tua face. Eu quero viver essa experiência da vida contigo. Então, humilhar, orar e terceiro, buscar a minha face, que nós estamos falando. É um verbo aqui, é uma expressão, né? O verbo vem acompanhado de uma expressão, buscar a minha face. O que você está buscando? As mãos? As bênçãos? O que o Senhor tem aí na mão para me dar hoje, hein, Deus? Não é, busquem as minhas mãos cheias de bênção. O texto fala assim, humilhar, orar e buscar a minha face. Que o meu rosto brilhe em você. Que você seja reflexo da presença do Espírito Santo na sua vida. Buscar a minha face. Na nossa cultura isso não soa muito familiar, né? Então, buscar a minha face é voltar a minha vida para a direção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É que você vire o seu rosto para Deus. E Deus fala, faz sentido, e Deus está brilhando, é isso que eu quero. Não é brilhando porque Ele está me dando bênçãos. Ele está brilhando porque eu peguei a minha vida e a minha direção e eu voltei para Deus. Uma visão do poder, do amor de Deus. Então essa visão da gente buscar a Deus. Quem não tem essa busca, vive uma vida vazia. É ter prazer na presença de Deus, desejando a companhia dEle, o melhor, a presença dEle. Que, meus queridos, seja essa a minha e a sua oração. Salmo 27:8 fala assim, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. A tua face, Senhor, buscarei. Que você no seu dia a dia, que você nos seus desafios, você sempre encontre a face do Senhor, nos seus caminhos. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você. E você fala, poxa, há caminhos que ao meu coração parecem direito, mas o Senhor fez resplandecer a sua face em minha vida. E quarto e último, para encerrar, meus queridos. Humilhar, orar, buscar a minha face
e converter-se dos seus maus caminhos. Quando a gente ora, quando a gente busca a face do Senhor, sabe uma coisa que acontece? A gente quer parar de fazer o que é errado. E a isso nós chamamos de santidade. Porque o nosso Deus é um Deus santo. E Ele vem buscar uma igreja santa, imaculada. Uma igreja que não negocia com os políticos. Uma igreja que não se vende. Uma igreja que não coloca Deus como meio para alcançar um fim. Mas sim uma igreja que tem uma vida em santidade diante do Senhor. Chega de oração sem compromisso com a santidade. Nós precisamos, meus irmãos, claro, de conversão. Jesus nos converteu. Nós fomos convertidos a Jesus, tocados pelo Espírito Santo. Essa é a grande, maior conversão. Essa é a grande notícia. Jesus Cristo nos salvou. E nós estávamos andando numa direção e fizemos uma conversão. Cuidado para não fazer uma conversão inteira, porque você volta para o mesmo lugar, tá? Porque às vezes se você está aqui, aí você faz assim, é para cá. Mas se você vem para cá, você volta para o mesmo lugar, né? Então, é uma mudança de direção. E esse processo vai acontecendo. A salvação em Cristo é imediata, mas o processo de conversão, muitas vezes, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando. A gente vai nos convertendo mais a Cristo, né? A gente vai nos aproximando mais de Cristo. Então, eu não estou falando dessa conversão de salvação em Jesus, porque esse dia foi o dia mais feliz da nossa vida. Eu vi a história um pouco aí do Dudu França, há muitos anos, ele foi cantar numa dessas casas aí, de gente chique, mas faziam oração. Ele falou, mas poxa, eu pensei que crente era tudo meio estranho, olha esses crentes. E ali começou uma obra no coração do Dudu, ele entregou a vida para Cristo, o Silvestre, o outro Edu que está aqui, o Flavinho. Deus vai fazer uma obra de conversão na nossa vida, e eu fico tão feliz por saber que vocês foram salvos e alcançados com a graça de Cristo, e que um dia vamos adorar e louvar o Senhor para todo sempre. Mas essa conversão que nós estamos falando aqui, não é essa conversão em Cristo. É uma outra conversão que depende muito da gente também. É converter os nossos pensamentos. Precisamos converter a nossa língua. Precisamos converter o nosso temperamento. Precisamos converter os nossos sentimentos. Esse converter-se aqui significa afastar-se. Afastar-se. A gente precisa se afastar de muitas coisas que estão fazendo mal para a nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Querido, você não vai encontrar mel num pote de veneno. Não vai encontrar. Precisamos nos converter. Jeremias 5:21 fala, converte-nos a ti e nós nos converteremos. Converte-nos, Senhor, até que nos convertemos. Renova os nossos dias como antes. Como antes. Então o Senhor vai responder aqui com 3 verbos divinos para as nossas vidas. Se afaste no nome de Jesus dos seus maus caminhos. Eu vi um canadense falando, um professor, ele disse, por que a gente não acorda na segunda-feira, hoje mesmo, e a gente pergunta o seguinte, eu quero fazer hoje o melhor dia da minha vida. Quero tratar as pessoas da melhor maneira possível. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu quero me afastar dos maus caminhos. Será que a gente não fica esperando às vezes um boom, uma mágica cair do céu, um poder sobrenatural para a gente ser blindado? Isso não vai acontecer. O mau cheiro começa, as moças começam a ir embora quando a gente começa a tirar o lixo. O mau cheiro começa a ir embora quando a gente começa a tirar o lixo.
Quando a gente começa a se afastar dessas coisas. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardando o nosso coração, vai entrando. Vai entrando. Pare em nome de Cristo. Pare em nome de Cristo. E o Senhor tem essas promessas maravilhosas com 3 verbos. Olha só que lindo. Eu vou ouvir dos céus. Deus está falando assim, pastor Binho, eu vou estar com o meu ouvido inclinado à sua oração. Eu vou escutar, viu, pastor? Eu vou perdoar, James, os seus pecados. Eu vou remover toda a culpa. Eu vou restaurar toda a nossa comunhão. E ele diz mais, eu vou curar a sua terra. Curar a terra é uma restauração espiritual, é uma restauração emocional, é uma restauração familiar e social. Sabe que a coisa mais linda que tem essa igreja? Não tem uma igreja tão linda que nem em São Paulo que nem a nossa. Pelo menos eu acho, é a minha opinião. Eu posso ter opinião ainda, né? Pode. Então é a igreja mais... Sabe por quê? A nossa igreja não é um exército. A nossa igreja não é os guerreiros. A nossa igreja é o grande sonho de Deus, é uma família. Aqui é uma família. Ó. A gente tem cara de família. Às vezes um dá uns topicão no outro, dá umas desbeiçadas. Sim. Família. É. Família. Família às vezes se provoca, às vezes. Mas ó, a nossa igrejinha tem cara de família. Tem cara de família. Eu não gostaria de ter uma igreja, todo mundo se vestindo igual, todo mundo falando igual. Nossa, parece pessoas uniformizadas, treinadas. Família. A Leca, que está fazendo todas as anotações aí, Queca. A Queca, que faz todas as anotações para a gente também, das mensagens, ela falou uma coisa tão bonitinha uma vez, ela falou, é legal aqui na igreja, porque eu posso ser eu mesmo, é a minha família. Mas também eu escuto Deus falar comigo que tem coisas que eu preciso mudar, que eu preciso ser diferente, porque é assim na família, né? Porque na família ninguém é Gabrielão, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Se quiser assim mesmo. Não. O Espírito Santo vai mudando a gente, vai transformando, vai fazendo uma obra linda, maravilhosa. Por isso que a primeira coisa, humilhar-se debaixo das potentes mãos de Deus. Que promessa maravilhosa, olha só. Vou curar a sua terra, restauração espiritual. Você vai ter vida espiritual, vida emocional. Ah, meus irmãos, quando a nossa emoção é tocada de maneira negativa, o nosso corpo sente. A gente sente calafrio, a gente não consegue levantar, a gente não consegue acordar. E o Senhor promete assim, eu vou curar a sua terra. Seu relacionamento familiar, seu relacionamento social. Que Deus abençoe o seu coração. Que você receba essa palavra aí, da parte do Senhor. Eu quero fazer um convite para a gente. Enquanto os músicos estão chegando aqui, você está buscando a face de Deus ou apenas as mãos de Deus? Esse é um apelo pessoal. Busque não as mãos de Deus, mas a face de Deus, a direção de Deus. Um apelo familiar. Ore na sua casa. Levante um altar doméstico na tua casa. Tem casa que a gente entra, a gente se sente mal. Casa com opressão. Opressão de tudo quanto é lado. Levante um altar doméstico na sua casa. Não precisa fazer igual uma igreja aí que ofereceram enxofre. A igreja está oferecendo um saquinho de enxofre para você colocar na sua casa. Porque o diabo vai ser lançado no lago de enxofre, então você põe um pouquinho de enxofre e o satanás vai embora. Besteira. Levanta um altar. Pega o seu filho, pega a sua filha, dá um abraço nela. Surpreenda, surpreenda, surpreenda. Vem aqui, meu filho, eu não quero falar, eu só quero fazer uma oração por você. Canta uma canção, canta uma música.
Levanta um altar, levanta um altar. Na sua casa, na sua família. Ah, pastor, eu não sei orar. Põe um louvor lá. Eita mistério, essa semana eu ouvi quase todas as músicas de Cassiane. Cassiane. Toda lá tem uma lá que eu vou falar. É bênção na direita, é bênção na esquerda, é bênção. Eu já fiquei pensando assim, rapaz, cantar isso aqui lá na igrejinha vai ser muito bom. Aqui o irmão daqui, o irmão daqui. E eu fico sonhando, eu fico levantando o altar, ó. Às vezes eu estou na minha casa lá, nosso condomínio, as pessoas passam. Eu falo, Senhor, que essa casa aqui seja um luzeiro, um altar. Que as pessoas possam passar aqui e falar, poxa, olha, tem um negócio diferente aí. Ore na sua casa, ore. Você tem uma arma poderosa, chama-se oração. Ore na sua casa. Igrejinha, a gente precisa jejuar mais. A gente precisa orar mais. A nossa igreja nunca foi tão fraca na oração quanto agora. Nós estamos orando menos, muito menos do que orávamos antes. Joe, sou o culpado, o primeiro da fila. Por favor, você, meu amigo que está aqui, se o Espírito Santo tem tocado seu coração, não precisa montar um ministério, não precisa. Chega só mais cedo, fala assim, pastor James, eu vou estar ali orando, tá? Eu vou estar ali orando. Tem um filme lá dos jovens, que se tornou um sucesso, Desafiando Gigantes. Tem um velhinho lá que ele vai nos armários dos adolescentes e começa lá a orar. Fica orando. Tá doido? Fica. Doido tá nós. É um homem de Deus. Está amando os adolescentes. Quer ganhar a vida dos jovens para Cristo. Não é uma mandinga, é oração. Quantas pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo? E nós estamos só recebendo. Por favor, venha orar. Tem espaço para você. Não diz que você não tem espaço nessa igreja para fazer algo. Porque tudo começa com a oração. Quero propor um desafio. Se você deseja ver cura na sua casa, se você quer ver cura na sua comunidade e também no nosso país está passando um caos. A nossa terra está doente e já faz muito tempo. Comece a viver hoje esses 4 passos de 2 Crônicas 7,14. Humilhar, orar, buscar e se afastar-se do mal. Eu quero convidar você, meu irmão, para a gente fazer uma entrega. Um momento de uma entrega coletiva. A gente entregar a nossa nação. A gente entregar a nossa casa, a nossa terra, a nossa vida. Em todos os aspectos. E a gente fazer uma oração coletiva. Como se Deus estivesse falando hoje com a gente. Olha, se vocês se humilharem, orarem, buscarem a minha face, se afastarem dos seus caminhos. E a gente vem aqui à frente e fala, Senhor, está aqui, ó. A gente quer fazer uma entrega. A gente quer fazer parte disso, Senhor. E a gente quer a tua ajuda. Meus queridos, a cura da terra, ela começa no altar do nosso coração. O Senhor vai sarar a nossa terra, mas vai começar aqui dentro, ó. É de dentro para fora. Eu estava lendo esse final de semana a história do Evan Roberts. Esse homem, ele foi um galês que durante um ano, pastor Binho, ele mudou completamente a história do país de Gales.
Ele era apaixonado por Jesus, queria conhecer a palavra de Deus, começou a estudar, E só um ano ele fez um trabalho que impactou todo o país de Gales. Os galeses são apaixonados por futebol. Sabe o que aconteceu? Cancelaram todas as partidas de futebol porque não tinha mais público. Os pubs, cheios de taças de cervejas cheias. As pessoas iam começar a beber e não conseguiam, deixavam as bebidas. E as igrejas lotadas, um avivamento no país de Gales. Não tinha mais Bíblias na cidade para comprar. O avivamento sacudiu o país de Gales. Depois você procure lá a história. Sabe, meus queridos, eu ainda acredito que é melhor crer de mais do que crer de menos. Eu acredito que Deus pode fazer isso numa cidade como São Paulo. Eu acredito que Deus pode fazer isso num bairro como o nosso, na nossa casa e no nosso coração. Eu ainda sempre, quando vou ao enterro, quando eu passo perto do defunto, eu faço uma oração. Senhor, eu creio, se o Senhor quiser levantar agora, eu não vou nem me assustar, porque Tu tens todo o poder. Eu quero crer demais. Não que Deus vá fazer isso, mas eu prefiro crer que os milagres, que essa porção generosa do Senhor não está enterrado nas páginas lá do passado da Bíblia. Quero terminar convidando todos vocês para vir aqui à frente. E nós vamos fazer essa entrega simbólica. Ouvindo a palavra do Senhor, eu vou ler esse texto novamente. E nós vamos entregar a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Venha no nome de Jesus.